o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos entrando na presença de Deus mais um dia, cumprindo aqui, irmãos, o nosso culto, irmãos, racional, pensado, planejado. Certamente, irmãos, alguns de nós passamos o dia inteiro esperando o momento de estarmos compartilhando de alguma coisa da parte de Deus para o nosso coração. Eu louvo a Deus, irmãos, porque no meu coração já está assentado este firme propósito, Deus nos dando saúde, nos dando força, nos dando vigor. Estaremos aqui com os irmãos, assim Deus permitindo, em todas as terças, quintas-feiras, 20 horas, e no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas voltaremos com um culto com a família. E nós convidamos todos os irmãos a estarem participando conosco. É um prazer e uma alegria muito grande. Todos os dias que a gente abre aqui a live, já encontrar aqui os rostos dos irmãos já estão ficando até conhecidos já, né? Irmãos, eu louvo a Deus. Eu estava falando com o Danilo ontem das preocupações que a gente tem de estar distante da igreja. A gente fica preocupado com aqueles irmãos que são um tanto mais fraquinhos na fé e que às vezes a gente precisa insistir com eles para irem para a igreja. E neste momento, irmãos, a gente percebe que estamos impedidos de estar ali e a gente fica preocupado. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o nosso Deus há de guardar cada um dos nossos irmãos, de protegê-los, de livrá-los e de, certamente, irmãos, o coração deles estarem
de alguma forma, sendo ali, irmãos, alcançados pela graça de Deus. Deus abençoe a sua vida que está entrando aí conosco nessa noite, porque certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Eu meditei bastante no dia de hoje, irmãos, tive muitas coisas para a gente fazer, estivemos no hospital, estivemos resolvendo algumas coisas na rua e sobrou pouquíssimo tempo para estarmos aqui falando, observando e orando um pouco mais para entregar a palavra de Deus aos irmãos, mas o Senhor tem posto uma palavra no nosso coração no dia de hoje. O Danilo não vai estar conosco, ele está num plantão ali na igreja, resolvendo alguns assuntos concernentes à obra de Deus, juntamente com o cooperador Marcelo, mas nós estaremos aqui, irmãos, entregando mais uma porção da palavra de Deus para o teu coração. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo, abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios. Provérbios é o livro que escreveu o grande sábio e rei Salomão, sábio Salomão, que escreve Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, os 3 livros de sapiência, os 3 livros de sabedoria, que ele expressa com muita profundidade aquilo que Deus deu a ele, sabedoria vinda dos céus. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo de número 16, provérbio de número 16, os versículos de número 1 ao versículo de número 4. Amém, meus irmãos? Nós queremos aqui fazer uma breve meditação. Louvado seja Deus, irmãos, já tem chegado bastante dos nossos irmãos, já estão aí participando da live, graças a Deus, que Deus continue abençoando o coração dos irmãos. Provérbios 16, do versículo 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua ou da boca. Todos os caminhos do homem são inocentes ou são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa as intenções ou os motivos. O Senhor confia no Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, ou o Senhor faz todas as coisas com o seu próprio propósito. Até o ímpio ele tem para o dia do mal. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Amados, veio ao meu coração na tarde de hoje e eu quero transferir essa pergunta a você. Nós viramos o ano, irmãos. 2019, encerramos o ano e certamente você, como todo ser humano faz na virada do ano, você deve ter feito planos, você deve ter traçado projetos, você deve ter, irmãos, determinado no teu coração realizar algumas coisas. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: de todos os planos e projetos que você traçou no teu coração, quais deles você conseguiu realizar até agora? Eu fico imaginando, e as pessoas, irmãos, que comumente elas dizem assim: eu vou fazer o que está no meu coração. Eu vou ouvir o meu coração dessa vez. Eu costumo fazer o que dá no meu coração. Aquilo que o meu coração diz para me fazer é o que eu faço. Quantas são as pessoas que fazem os seus projetos de vida, que instituem os seus planos, que elaboram, irmãos amados e queridos, aquilo que ele determina para a vida dele, mediante o que ele sente no próprio coração. Quantos foram aqueles que na virada de ano disseram: a partir deste ano eu vou ser assim, eu vou fazer deste jeito, eu vou concluir o curso, eu vou determinar, e foi criando projetos, foi elaborando seus planos. E é interessante que a palavra que nós acabamos de ler aqui em Provérbios 16 diz que é pertinente ao coração do homem o fazer os planos.
O coração do homem é assim mesmo. Ele cria projetos. Ele determina alguma coisa que ele quer buscar como objetivo de vida. Estar fazendo planos é pertinente ao homem. É comum da natureza humana nós traçarmos objetivos de vida. Isso é natural e devemos continuar fazendo-os. Porém, a Bíblia diz que os projetos são do coração do homem, mas a resposta da boca de Deus. É da língua de Deus que nós devemos ouvir, irmãos, se o plano é agradável ou não ao coração de Deus. O que determine, amados e queridos irmãos, aquilo que Deus vai realizar é o que está no seu próprio coração e não no nosso. Se o meu coração não estiver em concordância, em comum acordo com a vontade soberana de Deus, isso não vai acontecer. E ainda que aconteça, o resultado muitas vezes não vai ser o que determinou o meu coração. O resultado pode ser frustrações. Pare um minuto e pense comigo. Quantas foram as vezes que você determinou algo no teu coração? Você ouviu a voz do teu coração, se colocou a executar o plano do teu coração e lá no meio você se viu numa situação de dificuldade, metendo os pés pelas mãos, se frustrando, se entristecendo e talvez dizendo assim: se eu soubesse disso antes, eu não teria dado início a este projeto. Porque acreditou no seu próprio coração. Nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia diz claramente aqui que aos olhos dos homens há caminhos que para ele é perfeito. Parece que todo o caminho que eu traçar seguindo o meu coração, ele é puro. Parece que vai ser bom. Mas, irmãos, eu quero trazer um alerta para o teu coração. Jeremias, lá no capítulo de número 17, no versículo de número 5, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não existe nada no mundo que seja mais enganoso do que o coração do ser humano. O coração do homem é enganoso, é terra estranha que ninguém pisou. Nem eu mesmo conheço o que trago dentro do meu próprio coração. Observe bem o que diz a palavra de Deus. Lá em Jeremias também, no capítulo de número 17, o versículo de número 19, quando ele diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, ainda vai dizer que ele é incorrigível, ou seja, o coração é perverso. Olha, meu irmão, no coração do homem, embora aos meus olhos o meu próprio coração seja bom, é dentro deste coração que habita, irmãos, uma infinidade de coisas más. A Bíblia diz que Deus, olhando para a face da terra, lá em Gênesis, a partir do capítulo 4, ele percebe a necessidade de purificar a terra com um dilúvio, matando todos os seres vivos da terra, porque a causa deste mal era a inclinação constante do homem para aquilo que não presta. O coração do homem se inclina de contínuo para o mal. O pecado, irmãos, permeia o coração humano. Embora aos meus olhos os caminhos que eu traço, os planos que eu faço, os objetivos que eu busco sejam bons, sejam puros, Deus está constantemente provando a intenção da minha alma, a motivação do meu coração. Deixa eu te colocar aqui uma situação. Quando eu falo de coração, quando a Bíblia fala de coração humano, a Bíblia não fala só do órgão que pulsa e bombeia sangue para os órgãos do meu corpo, para os membros do meu corpo. A Bíblia está falando de um centro de emoções, o lugar onde habita a minha razão, a minha intelectualidade, os meus pensamentos. Por isso a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui no mesmo livro de Provérbios, no Provérbios de número 4, o versículo de número 23, diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da vida. Perceba o seguinte, irmãos, quando o autor de Provérbios escreve guarda o teu coração,
porque dele procede as saídas da vida, este guardar no seu coração, guardar o seu coração, a tradução do hebraico para a nossa língua é mais ou menos traga em confinamento o seu coração. Ou seja, prende ele, como o pastor pega as suas ovelhas, leva para o aprisco, assim eu devo trazer o meu coração. Não que ele esteja cativo, mas ele está cercado, em confinamento, guardado por mim que estou cuidando dele. O pastor, quando guarda as ovelhas, ele leva as ovelhas para um lugar seguro, onde as ovelhas ficarão em confinamento. Ali, irmãos, ele sabe o quanto ele vai alimentar, com o que ele vai alimentar, a água que ele vai dar, a temperatura que este ambiente deve estar. Ele tem todas as coisas ali, irmãos, que favoreça o cuidado com aquelas ovelhas. Quando o sábio Salomão ele diz, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, o que o sábio Salomão está dizendo para mim e para você é o seguinte: pega o teu coração e traga ele em confinamento, cerca ele de cuidados, vigia sobre ele todas as horas do seu dia, para que este seu coração não se incline para aquilo que é mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós então olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber que o nosso coração precisa estar guardado. Sabe por quê? Porque do coração procede as saídas da vida. Os projetos humanos nascem no coração do homem. Tudo que nós temos, irmãos, traçado como objetivo de vida, vem do coração do homem. Mas por que eu devo guardar o coração do homem? Porque o próprio Deus disse que o coração do homem se inclina para o que é mal. Ora, quais são as inclinações do coração? Quando nós falamos, irmãos, de se inclinar para alguma coisa, está falando a mesma coisa que dizer deseja coisas. O coração do homem deseja coisas. Que coisas geralmente o coração do homem deseja? Há uma lista de desejos do coração humano que assusta qualquer um de nós. A Bíblia diz que a inclinação do coração do homem de contínuo é má. As suas inclinações são morte, adultério, mentira, falso testemunho, fornicações e por aí vai. É uma lista longa, comprida. Aí você diz assim, pastor, o coração do homem é tão mau assim? Sim. Que coração de que homem? O meu e o teu coração. Todos os nossos corações, o coração da humanidade se inclina para estas coisas. Se eu não guardar o meu coração, se eu não cercar o meu coração, se eu não alimentar este coração com as coisas certas, este coração se inclinará de contínuo para o que é mal. Perceba uma coisa, irmãos. A palavra de Deus diz que para o povo de Israel, existe alguns versículos, principalmente no livro de Deuteronômio, que diz que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Isto é, no meu coração não pode existir nenhum espaço para que entre outro tipo de pensamento senão aquele de servir a Deus com alegria e se aproximar deste Deus com motivação sincera, com intenção pura no coração. Olhando para a palavra de Deus ainda, nós vamos perceber então que o meu coração, uma vez que está guardado em Deus, eu fico livre dos equívocos. Eu não me guio mais por aquilo que o meu coração determina, mas eu procuro me guiar por aquilo que é a vontade do nosso Pai Celestial. Observe, amado e querido irmão, que não são poucas as vezes que o próprio Deus adverte o seu povo Israel, dizendo assim, ó vós de ânimo dobre. Quer dizer, o que é isso? Um ânimo, irmãos, duplo. Uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste. Uma hora eu quero fazer, outra hora eu não quero mais. Uma hora a gente vem com tudo, não, vamos e outra hora diga assim, não estou mais interessado. Ânimo dobre. É interessante que a palavra de Deus vai chamar a atenção, o próprio Moisés,
ele chama o povo, reúne o povo e diz assim: até quando cocheareis em dois pensamentos? Josué, quando introduz o povo na terra prometida, o povo está servindo ali a Deus, está ali gozando dos benefícios da terra, está construindo as suas casas, está vendo a fartura do lugar, e daqui a pouco eles estão se debandando para outros deuses, ao ponto de Josué reunir o povo e dizer assim: olha, gente, nós entramos na terra que Deus nos deu por possessão, a terra que Deus nos prometeu, ele nos introduziu nela. Nós estamos aqui gozando dos privilégios, dos benefícios de Deus. Agora, se vocês querem servir a outros deuses, vão após eles. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Vocês têm um coração que se deixa dobrar e toda hora vocês pendem para um lado e pendem para o outro. Quando vocês precisam, vocês correm para Deus. Quando vocês recebem de Deus, vocês correm para os deuses estranhos. Quando vocês estão numa situação de aperto, vocês choram nos pés do Senhor. Quando vocês recebem a bênção, vocês deixam os ídolos e a vaidade entrar. O coração do homem, irmãos, ele sempre se divide. Ao ponto do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, chamar aquele povo para um concerto e disse: olha, meus irmãos, se Baal é Deus, então segue-o. Mas se Jeová é Deus, então serve-o. E a gente percebe o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: não há como servir a dois senhores. Ou você aborrecerá um e servirá o outro, ou você amará um e deixará desprezado o outro. Como que nós, irmãos, como cristãos, podemos dizer assim: eu vou fazer o que o meu coração está pedindo? O teu coração é enganoso. Nós vimos na palavra de Deus. O teu coração te leva, irmãos, a ficar em situações divididas. Às vezes a gente se divide por muitas coisas. Às vezes a gente precisa tomar decisão familiar, mas fica dividido com aquilo que precisa se decidir no trabalho. Eu preciso servir a Deus, mas eu preciso estudar. E a gente fica assim: e agora, como é que eu vou tomar uma decisão sobre estas coisas? Aí eu vou dizer assim: eu vou seguir o meu coração. Só que aos meus olhos este caminho é perfeito, mas o final do que os meus olhos estão vendo pode trazer ruína. O meu coração, por se inclinar para o mal de contínuo, eu posso muitas vezes sim me enganar. Observe, irmãos, lá em Romanos, no capítulo de número 7, muitos teólogos dizem que aqui está a biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa a falar uma série de coisas acerca da vida dele, acontecimentos e fatos que ele acabou fazendo ou presenciando. E ele chega no versículo de número 15 do capítulo 7 de Romanos e ele vai dizer isso aqui: o que faço não o entendo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto na lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com entendimento
sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha o que Paulo está revelando aqui. Quando ele fala do homem interior, está falando do coração, do centro das emoções. Deixa eu colocar aqui uma situação bem simples para os irmãos entenderem. Quando falamos do coração, imagine a casa de máquinas de um grande navio. Se a casa de máquinas desse navio parar, não adianta dar direção para o barco porque ele não vai ter rumo. Se o barco não está em movimento, não adianta segurar o timão. Observe que a casa de máquinas do navio determina a velocidade com que esse navio viaja, determina a direção que ele vai seguir e tudo aquilo que norteia o piloto deste navio vem da onde? Da casa de máquinas. O coração do homem é o centro das suas emoções, seus pensamentos, o seu intelecto, a sua racionalidade, a sua inteligência, as suas emoções, aquilo que eu sinto vontade, tudo vem do coração do homem. E Paulo está dizendo assim, eu encontro duas leis dentro de mim. A lei de Deus, que é espiritual e que eu sigo ela, porém, todo o bem que eu quero fazer por intermédio da lei que eu aprendi, quando eu vejo eu não consigo fazer. Mas o mal, que é a lei da carne, que mora nos nossos membros, que eu não quero praticar, quando eu vejo eu já fiz. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte, o coração do homem está dividido. Ele quer fazer coisas boas, mas a carne pende para fazer o que é mal. E ele diz assim, eu encontro estas leis guerreando dentro de mim. A palavra de Deus diz que eu devo ser assim, e o desejo do meu coração diz que eu devo fazer de outro jeito. E esta luta fica, irmãos, persistindo na vida do homem. E isto, irmãos, não é um privilégio de Paulo. Isto é concernente à vida do ser humano. Eu e você estamos na mesma situação. Se nós não guardarmos o nosso coração, a lei da carne que luta com os nossos membros começa a prevalecer. Mas se eu trazer cativo este coração em confinamento, guardando o meu coração em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, logo a lei que vai prevalecer na minha vida é a lei espiritual. Observe que não são poucas as pessoas que, acreditando no próprio coração, transpassam a si mesmo com enganos. São pessoas que vivem frustradas na vida. Por quê? Porque disseram, vou ouvir a voz do meu coração. Quanta gente machucada nos relacionamentos porque ouviu a voz do coração. Quanta gente, irmãos, ferida dentro do casamento porque ouviu a voz do coração. Quanta gente, irmãos, quebrou a cara literalmente numa sociedade porque ouviu a voz do coração. Como é que eu faço para entender o que eu tenho no meu coração? Eu preciso olhar, irmãos, para aquilo que Cristo é. Eu preciso entender como é que Cristo se comporta. Você veja que Paulo está falando acerca da vida dele, ele já é apóstolo, ele já está em atividade, ele está escrevendo uma carta de orientação aos irmãos de Roma. Ele está em atividade, o ministério está em plena atuação. Mas ele olha para a situação dele mesmo. E ele está declarando à igreja de Roma, ele diz assim, olha, eu quero fazer o bem. Eu me esforço, eu luto para isso. Sabe, todo o bem que eu quero fazer, quando eu vejo, eu não fiz. Mas o mal que eu estou tentando lutar para não fazer, não praticar, quando eu vejo, eu pratiquei. E eu encontro dentro de mim a lei que é espiritual, mas encontro dentro de mim também a lei que é carnal, que é a lei do pecado, que faz os meus membros guerrearem. Irmãos, existem desejos do coração do homem que consomem a vida humana. Tem gente que não dorme porque deseja alguma coisa. Tem gente, irmãos, que troca aquilo que realmente tem valor por uma experiência. Sabe o que é isso? O coração se inclinou. O desejo do coração roubou a razão, se envolveu, se relacionou. E depois a frustração vem,
as feridas vêm e ficam cicatrizes para o resto da vida, porque foi enganado pelo seu próprio coração. Amado, querido irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, do versículo 8 ao 11. Observe o que Paulo está dizendo quando ele é levado preso à presença do rei Agripa. Ele está na presença do rei Agripa e o rei Agripa abre um precedente para que ele possa fazer a própria defesa dele mesmo. E ele começa a dizer o seguinte: porque agora ele está conhecendo melhor o seu coração. E ele mostra para nós algo, irmãos, que pode confrontar a minha vida e a sua hoje. Eu já fui confrontado muito por essa palavra hoje. Eu quero que o Senhor faça o mesmo com o teu coração. Você que está tão cheio de si, tão cheio de certeza, tão cheio de achar que não é assim mesmo, é do jeito que eu falei que tem que ser, eu estou certo. Calma lá. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 8 ao versículo de número 11 do capítulo 26 do Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, ó: por que é que se julga coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia-se fazer todo o possível. Em nome de Jesus de Nazaré se devia fazer todo o possível. Paulo está dizendo assim: eu estava convencido disso. E foi isso que eu fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, eu lancei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto para isso, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar contra Jesus. Ele diz aqui ainda, até nas cidades estranhas eu os persegui. Ele tinha recebido cartas com autorização para perseguir os irmãos, maltratar os irmãos. Sabe o que ele faz? O zelo dele era tão grande pelas coisas de Deus que ele manda até matar. E ele diz assim: eu tinha que fazer isso em toda Jerusalém, limpar Jerusalém desses irmãos que pregavam sobre o Nazareno. Fiz de tudo para tentar parar os nazarenos. Porém, só em Jerusalém não me contive. Eu fui ainda para cidades que eram desconhecidas. Persegui por todo lugar. E alguns deles, quando alguém dizia, vamos matar, eu dizia, pode matar. Eu dava o meu voto para matá-los. Observe, amado, querido irmão, o que Paulo estava fazendo. Estava perseguindo, estava julgando, estava sentenciando e executando a sentença. Por quê? Porque ele cria no coração dele que aquilo era o certo a ser feito. E por que ele cria desta forma? Porque ele era um doutor da lei, porque ele era um defensor da palavra de Deus. Em nome de Deus, na história da humanidade, muito já se matou. Muita gente foi queimada em fogueiras, muita gente foi decapitado, muita gente foi enforcado em nome de Deus. Perceba que Paulo está tomando atitudes em nome de Deus. Mas quando, irmãos, o nosso coração recebe uma revelação da parte de Deus, as nossas intenções, ações e comportamentos, relacionamentos mudam. Precisa mudar aqui. Quando eu falo coração, eu não aponto para cá, eu aponto para cá. O centro da minha razão está no coração. O homem interior habita o intelecto dele. É com entendimento que nós tomamos a decisão de uma conversão de vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos vendo um Paulo, irmãos, que até então era Saulo, que ele é, irmãos, tremendamente zeloso pela palavra de Deus. Ele é cuidadoso em extremo pela palavra de Deus.
Ele está perseguindo os irmãos porque ele achava que aquilo era o mais certo a ser feito. Eu vou matar esses nazarenos, porque eles estão falando contra a lei de Deus. Mas aí então acontece algo inesperado e maravilhoso. No mesmo capítulo de número 26, ele diz assim: mas olha, rei Agripa, aconteceu algo comigo. É que indo pelo caminho de Damasco para perseguir estes irmãos, uma luz ao meio-dia brilhou tão forte, mais forte do que o sol no seu resplendor do meio-dia. Esta luz brilhou no caminho de Damasco, de tal forma que cegamos e fomos lançados ao chão, eu e aqueles que comigo estavam. Eu caí nos chãos, eu fui jogado ao chão, e quando eu estava no chão, eu levantei os meus olhos e tentei ver, mas a luz da glória de Deus era muito mais forte do que o sol que brilha ao meio-dia. E eu perguntei, e lá do meio dessa luz vem uma voz, em hebraico, dizendo para mim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Inútil vos é recalcitrar contra os meus aguilhões. E eu então levantei a voz e disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Cristo, a quem vós persegue. Observe, amado e querido irmão, a palavra que saiu do meio daquela luz da glória de Deus manifesta foi: inútil vos é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. E então ele percebe, irmãos, que o negócio não é seguir o próprio coração, que quando nós estamos seguindo o próprio coração, nós estamos andando, irmãos, contrário à vontade de Deus. Quando nós estamos seguindo o próprio coração, nós estamos recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Quando lá na época existiam os carros de boi, o camarada está conduzindo o boi aqui segurando a rédea. Ele puxa para a esquerda e o boi está indo para a direita. Ele fica insistindo aqui, puxando a rédea para a esquerda e o boi está indo para a direita. Ele pega o aguilhão. O aguilhão é a vara que na ponta tem um bico de ferro. E ele chucha essa vara, ele cutuca com essa vara o couro do boi, as costas, as nádegas do boi. E o boi machuca. E aí então o boi insiste em lutar para ir para a direita quando é para ir para a esquerda. E então ele vai e fere com aquele ferro de novo. E ele vai ferindo e castigando, e o boi chicoteia, pula, salta, mas se ele não se rende, ele se machuca mais. Então ele acaba se voltando para o lado e para a direção que está sendo tomado. Perceba que aqueles que conduzem a sua vida segundo o próprio desejo do seu coração está recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Quanta gente, irmãos, está ferida, quanta gente machucada, quanta gente se arrastando espiritualmente falando, sabe por quê? Porque querem se guiar pelo seu próprio coração, querem fazer conforme o seu próprio entendimento, não buscam direção de Deus, não clamam a Deus antes de fazer, tomam a decisão e depois acham que Deus tem que consertar os seus erros. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus. Que o Senhor possa estar falando ao teu coração agora. Que você pare de tomar as atitudes conforme o que você bem entende. Não é do meu jeito mesmo, sempre foi assim. Não, não é não. Existe um Deus que está na direção e no controle da nossa vida. E se nós quisermos, irmãos, tomar caminho diferente, nós vamos recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Larga de fazer a vontade do seu próprio coração. O apóstolo Paulo diz assim: quem é, Senhor? E ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E então cai a ficha do apóstolo Paulo. Perceba, meu amado e querido irmão, que não são poucas as vezes que nós estamos seguindo o nosso próprio coração enganoso, inclinado para o mal, de onde as fontes e saídas da vida são presentes. Mas se eu não guardar este meu coração, irmãos, eu posso sofrer o dano de chegar num caminho que aos meus olhos parece ser perfeito e o final dele vai ser uma ruína. Deixa eu lhe chamar a sua atenção mais uma vez para a palavra de Deus. Nós olhamos pela palavra de Deus, irmãos,
quando Paulo, lá no versículo 24 do capítulo 7 de Romanos, ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, ele está dizendo assim: quem é que pode quebrar as correntes do meu homem interior? Quem é que pode me livrar das más escolhas do meu coração? Quando eu digo quem é que pode me livrar do corpo desta morte, eu estou dizendo assim: como é que eu posso ficar liberto deste pecado que guerreia nos membros do meu corpo? Quem é que pode quebrar estas correntes espirituais da vida do ser humano? Alamando quenebre, a forca, a nagassubre. Eu creio que Deus, irmãos, é poderoso para quebrar estas correntes do meu pensamento engessado, do meu coração endurecido, do meu eu que fala mais alto no momento da decisão, de fazer-me entender que eu preciso trazer o meu coração guardado e como um guarda que vela, que zela, que anda em derredor e não deixa este coração se inclinar, assim eu preciso ser em relação ao desejo do meu coração. Eu olho para a palavra de Deus e percebo que o apóstolo Paulo vai nos dar algumas dicas de como é que eu posso conduzir a minha vida melhor, sem que haja interferência do meu próprio coração. Lá em Filipenses, irmãos, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em mim, que haja em você, que haja em nós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver na nossa vida, irmãos, não o que dá no nosso coração, mas o desejo que é do coração de Deus. Quando você abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João, apóstolo João, Evangelho de João, no capítulo de número 8, você vai encontrar ali a história da mulher adúltera. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Não trouxeram o camarada, mas trouxeram a mulher. Aquilo era uma cilada para o coração de Jesus. Uma cilada para o coração de Jesus. Eles trazem a mulher, junto desta mulher vem uma grande multidão enfurecida, ensandecida, e eles colocam a mulher e lançam a mulher aos pés de Jesus. Jesus olha para a mulher, olha para a multidão, e acredito que com a serenidade no olhar, irmãos, com uma simplicidade no coração, sem precipitação. Sabe, irmãos, o coração do homem tende a fazer-nos precipitar diante das decisões. E Jesus sempre tranquilo, irmão, sereno, calmo. Ele olha para aquela situação e não diz nada. Não sei o que está acontecendo, deixa eles expressarem. Os fariseus se levantam e dizem assim: olha, esta mulher foi pega no ato do adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la, tem que matar. O que é que o Senhor diz? Eu acho lindo que Jesus não disse nada. Jesus, ele se agachou. A Bíblia diz que com o dedo ele começou a riscar o chão. Não sei o que ele estava escrevendo, se ele estava escrevendo ou não. E ele se levanta, tranquilo, calmo, olha para a mulher, certamente envergonhada, certamente humilhada, certamente destruída, com a imagem, irmãos, manchada. Jesus olha para aquela mulher, se compadece dela, olha para a multidão que está ensandecida, louca para começar a apedrejar. E Jesus, conhecendo o coração da mulher e o coração da multidão, sabe que a mulher talvez seja vítima de um falso testemunho, até porque não tinha a comprovação, porque não existia o homem presente. Olha para o coração da multidão, que quer apedrejar, e entende também que o coração daqueles homens está totalmente errado, porque aprenderam errado. Eles acham que vão resolver o problema matando. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabe, irmãos, que não é isso que ele queria. Mais ou menos Jesus está transmitindo para nós o sentimento do seu coração. Eu sei que ela é pecadora, que ela está num estado terrível, mas eu prefiro tê-la comigo do que eliminá-la. Eu prefiro cuidar dela do que matá-la.
Eu prefiro sarar os problemas que ela tem do que simplesmente enterrá-la. Então Jesus olha para aquela multidão e se endireita, se coloca de pé. Ele olha para todo aquele povo e diz assim: bom, vocês querem apedrejar? Então faça o seguinte: aquele dentre vós que não tiver pecados, pode lançar a primeira pedra. E ele volta para o chão e começa a riscar o chão, sem olhar para ninguém, sem julgamento sobre a vida de ninguém. Sabe, irmãos, a gente tem muito isso. A gente julga os outros, o que os outros vão fazer, o que os outros vão falar, como eles reagem, mas a gente não olha para a nossa própria vida. E Jesus, ele se inclina, irmãos, sem olhar de condenação para ninguém que estava com pedra na mão, sem olhar de condenação para a mulher que foi pega no ato de adultério. Ele abaixa a cabeça, ele está riscando ali, ele dá uns minutinhos, e quando ele se levanta, cadê os fariseus? Cadê a multidão que estava enfurecida? A Bíblia diz que um a um foi se retirando, a começar pelos mais velhos, e não ficou ninguém. Ele olha para a mulher e diz assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, só sobrou eu. Que coisa linda, irmãos. Que coisa gloriosa. O sentimento de Jesus ali foi revelado. Ele não veio, irmãos, para julgar. Ele veio para salvar o que se havia perdido. O coração de Jesus naquele momento era não perder a vida da mulher, mas também não perder a vida da multidão. E ele dá uma lição para aquela multidão: não julguem e não condenem. Amem. É melhor tê-la conosco do que matá-la. Louvado seja o nome santo de Jesus. E eu olho então a palavra de Deus, Paulo dizendo assim: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí então, para concluirmos aqui, irmãos, e não ficar muito extensa esta palavra, deixa eu ver a hora aqui, meu irmão. Oh, meu Deus. A gente olha para a palavra de Deus e percebe o seguinte: Paulo diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a partir de então, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, obrigado, minha secretária. Lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, irmãos, capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não quero aqui, irmãos, dizer para os irmãos: sede os meus imitadores, mas sejamos imitadores de Paulo, aquele que perseguia, aquele que batia, aquele que prendia, aquele que julgava, aquele que sentenciava e aquele que executava a sentença. Não sejamos assim, irmãos. Deixa essas coisas de lado, o apontar dos dedos, a precipitação do julgamento, a escolha, irmãos, infundada, o tomar decisão sem buscar a Deus, esse negócio de ouvir a voz do coração. Não seja mais enganado pelo seu próprio coração. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir de hoje, que a pergunta do seu coração não seja: como é que eu devo proceder? Que decisão eu devo tomar? Será que eu devo fazer isso? Vou ouvir ou não a voz do meu coração? Esquece essas coisas. Eu vou então buscar nos homens, eu vou no governador, eles podem te apontar a lei, eles podem te apontar o que é legal, o que é ilegal. Mas corra a Jesus. Jesus vai te mostrar, irmãos, o que é justo e o que é injusto. E se você estiver, irmãos, sendo imitador de Cristo, com o mesmo sentimento que Cristo, as suas perguntas vão mudar do que é que eu devo fazer para o que Jesus faria. Como Jesus se comportaria. Qual seria a atitude de Cristo frente a esta decisão que eu tenho que tomar? Como será que Cristo reagiria? Se você buscar entender o que Cristo sentiria no teu lugar, a tua decisão será acertada.
Não se guie mais pelo seu próprio coração. Não se guie mais pelo seu próprio entendimento. Não esteja, amado e querido irmão, se utilizando da confiança na sua própria vida. A Bíblia diz o seguinte, Jeremias no capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço a sua confiança. E isso quem disse foi o Senhor. Eu quero dizer para você aqui hoje, não confie na sua própria vida. Tiago disse que os planos dos homens são falíveis. A falibilidade dos planos humanos, porque nós dizemos, hoje eu vou negociar, amanhã eu vou comprar, mês que vem eu vou fazer uma viagem. Quais foram os planos que você fez lá no final do ano de 2019? O que foi que você planejou para 2020? Quantas destas coisas você concluiu? Quantos empresários se quebraram? Quanta gente que projetou uma estimativa de lucro para este mês está fechando a porta? Os planos do coração do homem precisam ser confirmados pela boca de Deus. E o Senhor diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Não é o homem que põe a confiança no seu amigo, se bem que isso também está errado. Mas é o homem que confia na força do seu próprio braço, que tem a confiança na sua própria carne. Vem o vírus e te joga na cama. Vem um pernilongo, te pica e rouba a sua vida. Em quem nós podemos confiar, senão no nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso ele termina o capítulo 7 dizendo, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode trazer esta transformação de vida e nos livrar da confiança do nosso próprio coração, ao ponto de Paulo chegar a dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não confio mais na força do meu braço, nem naquilo que pode me proporcionar o homem, mas o meu coração, a partir de agora, será guardado para Deus. Por isso o rei Davi disse, Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos retos, veredas justas. Se você tem uma decisão a tomar nestes dias, nessa semana, neste mês, que você possa, antes de tudo, perguntar o que é que Jesus faria, como é que Jesus agiria, o que é que Jesus tomaria de decisão. E certamente os teus planos serão estabelecidos em Deus. Eu quero orar por você. Eu quero aqui responder a pergunta de um irmão aqui. Não sei se eu vou encontrar. Bom, muito bem, meus irmãos. Vamos estar orando a Deus? Sim. Lembrando os irmãos, alguns dos nossos irmãos pediram a Santa Ceia. Nós vamos realizar a Santa Ceia do Senhor. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa. Eu vou pedir aos irmãos, se organize aí. Faça um suco de uva, compre lá uma bisnaguinha para você repartir com os irmãos aí. Você vai ser ali, irmãos, um sacerdote no seu lar, tá bem? Nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor online. Eu vou fazer ela aqui em casa, vou celebrar a ceia aqui, vou abençoar o pão da minha casa e da sua, vou abençoar o vinho da minha casa e da sua, e nós vamos participar disso. Se você disser, pastor, eu não tenho aqui o vinho, não tenho o pão, eu não tenho... Então você pega uma bolacha, pega ali um pedaço de mandioca, alguma coisa. Porque o símbolo é o corpo partido e o sangue derramado. Se não tiver, nós faremos e você vai participar da ceia. Se você não tiver nada para celebrar a ceia aí, você participe do culto, porque a ceia do Senhor não é comer pão e nem beber vinho. A ceia do Senhor é discernir o corpo do Senhor. É saber, irmãos, valorizar esta comunhão que nós temos, que ainda que não em corpo presente, mesmo online, nós estamos desfrutando desta comunhão gloriosa que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre o nosso coração. Então eu quero, irmãos, orar por você,
orar com você e agradecer a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Vamos orar ainda, irmãos, pelo irmão da irmã Simone, que está desaparecido. Vamos orar pelo irmão da igreja da irmã Huber, que também está desaparecido. Vamos orar, irmãos, pelo irmão da irmã Cíntia, ali do Robru, que teve ali um AVC e está atravessando um momento difícil. E até esqueci de falar aos irmãos. Não tem mais, sou eu mesmo. Só cortei o cabelo, viu, irmão? Porque o negócio estava ruim. E hoje eu consegui agendar um corte lá, mas mudou um pouquinho. E graças a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração. Peço oração pela minha família, pelo meu sobrinho Edson Reis. Vamos estar orando, irmãos, pelo sobrinho do Edson, pela irmã... Meu Deus, me ajuda aí, Edson, como é o nome da sogra? É Larissa, é Letícia, nossa irmã Letícia, vamos estar orando por ela, vamos estar orando cada um dos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome glorioso e poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu venho entrar na sua presença com os teus servos, ó Deus, que acabaram de ouvir a sua palavra. Senhor, bem sabemos que temos muitas preocupações, que são muitos os planos e projetos do nosso coração, que precisamos, ó Deus, todos os dias tomar decisões. Senhor, nos ajuda a termos o sentimento que há no teu coração, a sermos imitadores do Senhor, assim como Paulo o foi. Senhor amado e querido, norteia os nossos pensamentos, norteia as nossas ações, que nós não venhamos ser enganados pela inclinação do nosso próprio coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor amado e santo, a família da irmã Simone, para que assim, Senhor amado, seja localizado o seu irmão. Senhor, o Senhor pode revelar onde estão estas pessoas desaparecidas, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor e Deus santo, toca, Senhor, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão, Senhor, de alguma forma debilitados, em cima de uma cama. Abençoa o irmão da irmã Cíntia, Senhor amado e querido. Vai de encontro àquele jovem, Senhor. Que o Senhor possa restaurá-lo. Deus amado e querido, nós te pedimos estas bênçãos. Assim, Senhor, sejam derramadas também sobre a vida de cada família que acompanhou a live, que esteve conosco neste período. Abençoe poderosamente e nos permita, Senhor, se da tua vontade for, estarmos mais uma vez reunidos no sábado a partir das 20 horas neste mesmo lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, agradecido e certo da vitória, tu vive e reina para sempre. Amém. Que o grande poder de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos. Que quer a bênção, diga comigo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e continue falando ao seu coração. Uma ótima noite de paz, uma sexta-feira cheia da graça de Deus e sábado, irmãos, se Deus nos permitir, estaremos de volta juntamente com os irmãos. Abraço para todos os irmãos. Deus abençoe.